Oi, meus amores, tudo bem? E aí, como vocês estão? Como vocês passaram essa semana? Foram para missa? Vocês sabiam que é só ligar lá para a paróquia ou passar na secretaria paroquial, né? Das 2 da tarde até as 16h30. Ou vocês podem ligar. O número lá da paróquia é o 3438 8384. Essa semana, a nossa catequese, nós vamos falar da escolha dos 12 apóstolos por Jesus, que vocês vão encontrar lá em Marcos, no capítulo 3, do versículo 13 até o 19. Jesus subiu a montanha, que é um lugar especial de encontro com Deus, e ali fez uma escolha especial. Chamou os que quis, que são os 12 apóstolos. Vocês sabem quais são? Vou falar para vocês. Teve Simão, o que ele chamou de Pedro. Teve Tiago e João, que são os filhos de Zebedeu, a quem Jesus pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Teve também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, Tadeu, Simão o zelador e Judas Iscariotes. Jesus escolheu pessoas simples que deixaram o que tinha para acompanhá-lo. O grupo dos 12 era formado por pessoas de diferentes profissões. Pedro, André, Tiago e João eram pescadores. Mateus era coletor de impostos. Na lista dos 12 também havia um traidor, Judas Iscariotes. Ele foi chamado porque foi amado. O amor de Deus não muda e é fiel sempre. O outro ocupará a função de apóstolo do grupo dos 12 depois da morte de Judas, que será Matias. Mas a pessoa de Judas Iscariotes será sempre lembrada como aquele que traiu o Senhor. 3 são os compromissos de quem aceitou o chamado de Jesus, que é ficar com ele, anunciar a boa nova do reino e expulsar os demônios, ou seja, libertar do maligno e das forças mais contra Deus e contra a vida. Vocês sabem o que significa apóstolo? Apóstolo significa enviados. Isto é, o apóstolo é alguém que é chamado a anunciar o reino de Deus e ensinar o que Cristo revelou e santificar as pessoas, afastando-as do mal. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 551, nos diz que, desde o princípio de sua vida pública, Jesus escolhe homens em número de 12 para estar com ele e para a sua missão, e lhes dá a participação em sua autoridade. Ele os enviou para anunciar o reino de Deus e curar. Eles permanecem para sempre associados ao reino de Cristo, pois Cristo dirige a igreja por intermédio deles. No capítulo 552, no parágrafo 552, no Colégio dos 12, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar. Jesus escolheu-lhe uma missão única, graças a uma revelação vinda do Pai. Pedro havia confessado: Tu és Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nosso Senhor lhes declara na ocasião: Por isso que te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Cristo, pedra viva, garante a sua igreja construída a partir de Pedro a vitória sobre as potências da morte. Jesus deu aos seus discípulos a tarefa de irem ao mundo, o mundo inteiro, anunciar o Evangelho, sem levar bagagem, usando apenas sandálias e túnica. A mochila é atualmente o símbolo de bagagem, na qual cabe apenas o essencial. Para os discípulos, o essencial era a mensagem de Jesus.
O que você acha que Jesus diria aos apóstolos de hoje para levarem na mochila, para anunciar a boa nova? E aí, o que vocês acham? Vocês sabem quem é o nosso bispo? Vocês sabem quem é o Papa atualmente? Vou contar uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que o primeiro a ser bispo de Olinda foi Dom Luiz da Silva Brito? Ele foi a ser bispo de Olinda de 1901 até 1915. E de lá até aqui tivemos 8 arcebispos. O nosso arcebispo atual, vocês sabem quem é? É Dom Antônio Fernando Saboredo, que ele é arcebispo desde 2009.